Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 7 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2022. Aquela questão que nos dava um gráfico mostrando as variações no ponto de ebulição de diversos hidretos metálicos. Muito bacana a questão, hein? Tão bacana quando você se inscrever no canal, tão bacana quando você dá um joinha, tão bacana quando você nos acompanhar diariamente, porque conteúdos bons como esse são postados assim pra você. E pode ter certeza que vão te ajudar muito a passar no vestibular. Ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Dado o gráfico abaixo, que mostra o ponto de ebulição de hidretos em relação aos grupos de alguns elementos da tabela periódica, assinale o que for correto. Então, primeira coisa que eu quero que você observe, tá? Ele coloca aqui, ó, o grupo da água, tá? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Então, ó, ele mostra as variações no ponto de ebulição, ok? Essas variações têm a ver com a massa desses caras e com o tipo de força intermolecular que eles realizam. Então, é justamente isso que a gente vai ter que analisar em todos os itens. Vamos ver o primeiro? Item 1. Água, HF e amônia apresentam pontos de ebulição muito superiores em relação às demais substâncias formadas por elementos do mesmo grupo, porque formam ligações de hidrogênio. Bom, esse item aqui pode ter certeza que está verdadeiro. Dá uma olhada nesse gráfico para você poder entender. O que a gente tem que compreender daqui, ó? Conforme eu caminho para a direita, está aumentando o período. Eu estou indo para baixo na tabela periódica. Quanto mais para baixo eu vou, numa mesma família, significa o quê? Que eu estou aumentando a massa desse cara. Então, na teoria, quanto mais eu caminho para baixo numa mesma família, maior teria que ser o ponto de ebulição. Essa é a lógica. Aumentou a massa, teria que aumentar o ponto de ebulição. Porém, dá uma olhada, ó, a água, o HF e a amônia têm um comportamento anômalo, porque eles são mais leves do que os próximos hidretos que vão vir, porém o ponto de ebulição é muito superior. Por que acontece isso daqui? Justamente pelo fato deles realizarem ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares fortes. Quando que acontece ligação de hidrogênio? Quando nós temos moléculas polares, não é? Moléculas polares com uma condição. Tem que ter o famoso FON ligado a H. Ou seja, H ligado ao flúor, H ligado ao O ou H ligado ao N. Como essas moléculas têm isso, ó, H2O tem H ligado a O e é polar. HF tem H ligado a F e é polar. Amônia tem N ligado a H e é polar. Essas moléculas realizam ligações de hidrogênio. É por isso que o ponto de ebulição deles é tão superior comparado ao próximo elemento do mesmo grupo, ok? Então esse item aqui está verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 2. O metano apresenta um ponto de ebulição baixo por apresentar interações fracas do tipo dipolo-dipolo. Para um pouquinho que eu quero falar desses hidretos aqui, ó. CH4, SiH4, GH4 e SNH4. Diferentemente dos outros hidretos que estão aqui, esses caras aqui são apolares. Por quê? Vamos pensar nos elementos da família 4A, no caso do carbono, tá? Isso vale para qualquer um dos átomos da mesma família. A geometria que esses caras têm é tetraédrica. E quando você tem uma geometria tetraédrica, não sobram pares de elétrons no átomo central. E todos os ligantes vão ser iguais, porque são hidretos. É apenas o H ligado a eles. Moral da história, essa substância que você está vendo aqui, ó, ela é apolar. Assim como o SiH4, o GH4 e o SNH4 também são apolares. E qual é o tipo de força intermolecular que age em moléculas apolares? É sempre aquela que a gente chama do quê? De dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou força de dispersão de London. Ou força de Van der Waals. Moléculas apolares não realizam dipolo-dipolo. Realizam dipolo induzido. Então esse item aqui, ó, está errado. Ó, até o comecinho estava bacana. O metano apresenta pontos de ebulição baixo, sim. Por apresentar interações fracas, sim. O erro foi falar que era dipolo-dipolo. O termo adequado seria dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ok? Então, falso esse item aqui. Vamos ao próximo? Item 4. Metano, SiH4, GH4 e SNH4 apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular. Dipolo induzido, dipolo induzido. Verdadeiro. Lembre-se que são moléculas apolares, não é? Beleza. O aumento crescente dos seus pontos de ebulição deve-se ao aumento de suas massas moleculares. Claro que sim, não é? O que está acontecendo? Ó, como todas essas moléculas fazem dipolo induzido, quanto mais pesada vai ficando a molécula, maior é o ponto de ebulição. Corretíssimo o que ele falou aqui. Agora eu vou até contar uma coisa para você, tá? Aprofundando um pouquinho nisso, você que vai fazer as provas da região do Paraná, na realidade não é a massa que define, tá? O dipolo induzido é um tipo de interação que acontece na superfície da molécula. Quanto maior for a nuvem
nuvem eletrônica que um átomo tiver, maior vai ser o quê? O número de dipolos induzidos que ele pode fazer. O dipolo induzido é um tipo de interação que surge na superfície de qualquer molécula, inclusive aquelas que fazem outras interações. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Quanto mais elétrons eu tiver, quanto maior for a minha nuvem eletrônica, maior é o número de dipolos induzidos que eu faço. O carbono é um elemento ali que tem 6 elétrons ao todo, tá? Já o silício tem 14. Aumentando a nuvem eletrônica, eu aumento a quantidade de dipolos induzidos, entendeu? Então, na verdade, a gente fala da massa como uma forma simplificada, mas o termo mais adequado seria relacionado com a quantidade de elétrons. Mas, ó, verdadeiro, se aparecer massa para você, tá massa. Se aparecer massa, tá certo, tá? Não tem problema nenhum aqui. Beleza? Vamos ao próximo? Item 8. Embora na sequência HF, HCl, HBr e HI haja um aumento da massa molecular, o ponto de ebulição do HF é superior às outras substâncias devido ao seu tipo de interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Claro, já falamos disso anteriormente, não é? Presta atenção, ó, na sequência, pensando só na massa, era para daqui para cá o ponto de ebulição só aumentar, não é verdade? E é o que aconteceu do HCl até o HI. Dá uma olhada, ó, HCl está aqui, tá? O HBr está aqui, o HI está aqui. Crescente o ponto de ebulição. O único que variou foi o HF, justamente pelo fato dele fazer a ligação de hidrogênio. Esses outros 3 aqui não fazem ligação de hidrogênio. Todas as moléculas polares que tem aqui, tá? Tirando essas 3, fazem dipolo-dipolo, que é a mesma coisa que dipolo permanente. Que por ser uma interação bem mais fraca que a ligação de hidrogênio, ela vai ter essa diferença no ponto de ebulição. Ok? Então esse item aqui, verdadeiro. Vamos ao último? Item 16. A partir do gráfico pode-se observar que, de maneira geral, em um mesmo grupo, ou seja, numa mesma família, há um aumento no ponto de ebulição no sentido de cima para baixo na tabela periódica. Claro, pelo gráfico você percebe isso, tá? Ó, tirando esses caras que fazem ligação de hidrogênio, a tendência é sempre essa. Ó, quanto maior fica o período, quanto mais para baixo é o caminho na tabela periódica, maior vai ser o quê? O ponto de ebulição. Então, ó, perfeito esse item aqui, beleza? Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial traz como corretos exatamente os mesmos que a gente trouxe nessa resolução, ou seja, 148E16, totalizando para nós 29. Ah, criatura, espero que você tenha gostado. Se gostou, já dá aquele joinha que nos ajuda, não é? E se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, comentem. Sabe por quê? Pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder pra você, ok? E se inscreve, criatura, se inscreve no nosso canal, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente aqui pra você, ok? Espero você na próxima questão.